Olá pessoal, esta é a parte 1 da aula sobre recursividade em procedimentos e funções. Bom, o que é então um procedimento ou uma função recursiva, né? É quando esse procedimento ou essa função chama a si próprio, ok? Com o objetivo então de atingir o resultado a que essa função ou procedimento se propõe. Então, guarde isso. Procedimento ou função recursiva é um procedimento ou uma função que chama a si próprio. Então, a recursividade, né, é uma estratégia que pode ser utilizada sempre que o cálculo de uma função para um determinado valor pode ser descrito a partir do cálculo desta mesma função, só que para um valor anterior. Um exemplo clássico, não é, disto é o exemplo da função fatorial. Não é? N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Ou seja, se o n for 4, por exemplo, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. Bom, a recursividade pode ser então direta, como nesse exemplo aqui, que eu tenho um procedimento que chama a si próprio dentro do seu próprio bloco de código, ok? Ou indireta, onde eu tenho um procedimento A que chama um procedimento B e, por sua vez, o procedimento A chama o procedimento B chama o procedimento A de volta. Quando que nós podemos utilizar, então, recursividade? Não é? Nós temos aqui 3 situações. A primeira é em procedimentos ou funções que resolvem problemas definidos recursivamente, né? Como no exemplo do fatorial. Bom, também podemos utilizá-la em procedimento ou função onde se deseja substituir iteração por recorrência. Então, os laços que você está acostumado a fazer e tudo mais, também, se você quiser, você pode substituí-los por recorrência. E também é bastante comum você utilizar para definir estruturas de dados dinâmicas, como listas, árvores, entre outras. Um exemplo aqui de multiplicação de inteiros, onde nós vamos mostrar o algoritmo iterativo e o algoritmo recursivo. Então, nosso objetivo é multiplicar m por n, certo? Sendo que m vezes n é o mesmo que m mais m mais m mais m mais m, n vezes. Nós vamos mostrar aqui a solução de um problema que realiza operações repetidamente, não é? Utilizando então o comando de repetição, né? Que seria esse algoritmo aqui. Nós temos aqui uma função que retorna um inteiro, o nome dessa função é multiplicar, e ela recebe 2 inteiros, m por n. Então, ela vai retornar a multiplicação de m por n. Resolvemos utilizar, então, aqui um acumulador resultado, que recebe 0, e um comando de repetição, né? For i recebe 0, i menor do que o n, i mais mais. Então, nós vamos entrar nesse for n vezes, né? N vezes nós vamos acumular o valor da variável m na variável resultado, e depois nós vamos retornar esse resultado. Então, ao chamar essa função multiplicar, passando 7 e 3, ela vai me retornar 7 vezes 3, não é? Só que calculando através da soma, não é? Ela vai me retornar 7 mais 7 mais 7. Bom, mas nós podemos também implementar essa multiplicação, né, de um número m pelo número n, somando m com a multiplicação de m por n menos 1. Ou seja, m vezes n é igual a m mais m vezes n menos 1. Para ficar um pouco mais claro, 2 vezes 4 igual a 2 mais 2 vezes 3. Então, eu estou chamando de novo a operação de multiplicação, né? Só que agora para resolver um subproblema que é parte do anterior. 2 mais 2 vezes 3. Para multiplicar 2 vezes 3 vai ser 2 mais 2 vezes 2.
Bom, então a multiplicação de um número inteiro por outro inteiro maior ou igual a zero pode ser definida recursivamente por indução matemática. Então, desta forma aqui, m vezes n vai ser igual a zero se o n for igual a zero. E m vezes n vai ser igual a m mais m vezes n menos 1 se o n for maior do que zero. Exemplo, para um valor de m igual a 7, não é? Nós teríamos 7 vezes n igual a 7 mais 7 vezes n menos 1. Para n, 5, então 7 vezes 5 é igual a 7 mais 7 vezes 4. Então, 7 vezes 5 é igual a 7 mais 7 vezes 4. E 7 vezes 4? Preciso saber quanto que é 7 vezes 4. 7 vezes 4 é igual a 7 mais 7 vezes 3. 7 vezes 3 é igual a 7 mais 7 vezes 2. 7 vezes 2 é igual a 7 mais 7 vezes 1. 7 vezes 1 é igual a 7 mais 7 vezes 0. Agora, nós temos aqui 7 vezes 0 igual a 0. Por quê? Porque m vezes n igual a 0 se o meu n for igual a 0. Né? Então, como eu sei agora o valor de 7 vezes 0, né, eu posso calcular já o valor de 7 vezes 1. Né? Vou utilizar esse valor, 7 vezes 0, 0, então vou substituir 7 vezes 0, 0 aqui em cima. Então, 7 vezes 1 é igual a 7 mais 0. Já que eu sei agora o valor de 7 vezes 1, eu também posso calcular 7 vezes 2. 7 vezes 2 vai ser 7 mais 7 vezes 1. Da mesma forma, eu já sei agora o valor de 7 vezes 2, então eu posso calcular 7 vezes 3, que é igual a 7 mais 7 vezes 2, que é 14. 7 mais 14. Sabendo o valor de 7 vezes 3, eu vou calcular, então, o 7 vezes 4, né? Que vai ser igual a 7 mais 21. Utilizo o valor agora de 7 vezes 4 para calcular 7 vezes 5. 7 vezes 5, então, vai ser 7 mais 28. E aí nós vamos chegar ao valor 35. Okay? Então, esse é um exemplo de multiplicação de inteiros utilizando um algoritmo recursivo. Depois eu vou explicar com mais detalhes como que é feita essa chamada, né? Mas não sei se você percebeu, para chegar a essa multiplicação aqui, nós tivemos que chamar várias vezes a função de multiplicação e depois utilizar o retorno dessa função, né, de baixo para cima para vir resolvendo os subproblemas até chegarmos à solução do nosso problema. Bom, então, só para relembrar, né, por indução matemática aqui, m vezes n igual a 0, se n é igual a 0, e m vezes n igual a m mais m vezes n menos 1, ou seja, a multiplicação de m por n vai ser 0 se o n for 0. Se não, vai ser m mais a multiplicação de m por n menos 1. Então, este é o algoritmo. Se n igual a 0, eu retorno 0. Se não, eu retorno o m mais a multiplicação de m por n menos 1. Ok? Aqui seria a chamada do método multiplicar, né? Primeira vez aqui, está sendo passado 7 para o m e 5 para o n, né? Então, nós vamos cair nesse else, porque o n não é 0, ele é 5, então vai ser 5 mais multiplicar. Desculpa, vai ser 7 mais multiplicar 7,4, ou seja, 7 vezes 5 igual a 7 mais 7 vezes 4. E aí nós vamos fazer, né? Vamos ficar fazendo essa chamada até chegar ao n igual a 0. Bom, aqui nós temos um problema definido recursivamente, que é o problema do fatorial de um número, né? De um número n. Então,
fatorial de n aqui vai ser 1, se o n for 0, ou n vezes o fatorial de n menos 1 para n maior do que 0. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Como você pode notar, 3 vezes 2 vezes 1 está aqui, ou seja, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, então, é 3 vezes 2 fatorial. 1 fatorial é 1, 0 fatorial também é 1. Então, nós concluímos que 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial e assim sucessivamente. Então, o algoritmo para calcular o fatorial de um número, o algoritmo recursivo, né, seria este, por exemplo. Nós temos aqui o retorno da nossa função, que é o int. Nossa função, nós demos o nome para ela de fat, e ela recebe aqui um int n. Se esse n for 0, o fatorial de 0 é 1. Se não, nós vamos retornar n vezes o fatorial, então, de n menos 1. Então, por exemplo, se n for 5, 5 não é 0, vai ser 5 vezes fatorial de 4. Só que aí tem que chamar novamente, né? Função fatorial de 4 vai cair aqui, vai ser 4 vezes fatorial de 3. E assim sucessivamente. Bom, para todo algoritmo recursivo é necessário uma condição de parada. Porque se uma função chama ela mesma e não tem uma forma, algum teste que vai fazê-la parar de chamar a si própria, essa execução vai ser infinita, não é? Teoricamente, com memória infinita, pelo menos no seu computador, você teria chamadas infinitas, vamos colocar assim. Então, para isso, você precisa colocar aqui uma condição de parada, não é? Que no nosso caso aqui do algoritmo fatorial é se n é igual a 0. Nesse caso, ele retorna 1, porque o fatorial de 0 é 1. Se não, ele calcula o fatorial fazendo a chamada recursiva. Bom, quando um módulo, então, é chamado para execução, é criado um registro de ativação na pilha de execução do programa. Tá? As chamadas, então, para os seus métodos recursivos, né, elas são empilhadas. É como se você estivesse, de fato, empilhando, colocando uma em cima da outra. Aí, na hora que o topo é resolvido, ou seja, atingiu-se a condição de parada, você vem desempilhando essas chamadas. Okay? Então, esse registro de ativação armazena os parâmetros e variáveis locais do módulo, bem como o ponto de retorno no programa ou subprograma que o chamou. Okay? E, ao final da execução desse módulo, o registro é desempilhado e a execução volta ao ponto de retorno do programa ou subprograma que fez a chamada recursiva. Então, vamos ver isso com um exemplo, okay? De chamada da função fat para imprimir o fatorial de 3. Tá? Então, foi feita uma chamada aqui de fat, passando para n o valor 3. Né? Nós pretendemos imprimir essa informação, então, na tela. Aqui está a nossa função fatorial. Então, nós não sabemos ainda qual número vai ser impresso aqui, né? Temos que calcular, vamos fazer a chamada para a função. Então, a chamada foi feita, o n vale 3, então ele não é igual a 0, vem para a linha de baixo, e aí ele vai retornar n vezes fatorial de n menos 1. Então, nós estamos aqui na chamada fatorial 3, e ele vai retornar aqui 3 vezes fatorial de 2. Então, vamos fazer aqui a chamada para fatorial de 2. Feita a chamada para fatorial de 2, a chamada do fatorial de 3 está aqui embaixo na pilha, esperando o retorno desta função. Okay? Então, fizemos a chamada para fatorial de 2
que não é igual a zero, então vai ser 2 vezes fatorial de 1. Para isso, então, nós vamos ter que fazer a chamada para fatorial de 1. Feita a chamada, nós vamos testar. 1 não é igual a zero, então vai ser 1 vezes fatorial de 0. Fatorial de 0, né? N agora é igual a 0. Se o n é igual a 0, eu consigo resolver esta chamada aqui. Ela vai retornar o quê? 1. Retorna 1 para a função que a chamou. A função que a chamou é a FAT1. Então, FAT0 vai retornar 1 para FAT1. FAT1 agora consegue fazer o cálculo, porque o n equivale a 1 vezes 1. Vai retornar 1, então, para FAT2. FAT2 vai ser 2 vezes 1, n valendo 2 aqui, vezes 1, 2. Então, FAT2 vai retornar 2 para FAT3. FAT3 recebeu o valor 2. N valendo 3 na FAT3. 3 vezes 2, que é 6. Então, FAT3 vai retornar o valor 6 para a nossa linha que fez a chamada original, né? A primeira chamada à função FAT. Okay? E aí será impresso, então, o número 6 na tela do computador. Na próxima aula, nós vamos mostrar como que você pode fazer para substituir interação por recorrência. Vamos mostrar mais alguns exemplos de algoritmos recursivos e dar algumas dicas de como você pode montar um algoritmo recursivo. Até lá!